Bom, meus irmãos, estamos nesta manhã com a mensagem também dentro da visão da semana que precede a crucificação do Senhor Jesus Cristo, sua morte e ressurreição. Aqui no capítulo 21 de Mateus, onde a gente vai trazer a mensagem nesta manhã, temos inicialmente a entrada triunfal de Jesus Cristo em Jerusalém. É muito interessante esse texto, e hoje muitos comemoram o Domingo de Ramos, e está baseado justamente dentro desse texto, quando Jesus Cristo ele foi aclamado pelo povo e reconhecido como Filho de Deus. Embora esse reconhecimento na sua plenitude, me parece que não foi bem entendido, porque essas mesmas pessoas, logo depois de uma semana, estavam dizendo: crucifica, crucifica. Foi uma semana de negação, uma semana que os discípulos negaram, fugiram, entregaram. Houve muita coisa na semana que precede a ressurreição de Cristo. Mas esse texto ele é interessante, eu chamo sua atenção. E eu quero destacar no capítulo 21, no contexto geral, começa com essa entrada triunfante de Jesus Cristo, triunfal, ele dizendo, que a casa dele é a casa de oração. E no capítulo 21, versículo 11, a multidão dizia: este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Veja o que a multidão falou: este é Jesus, o profeta de Nazaré. Jesus Cristo também foi conhecido como profeta de Nazaré. O seu nome será também chamado de Nazareno. Então aqui o povo reconhecendo e aclamando o Senhor Jesus Cristo. Mas Jesus Cristo em seguida, a partir do versículo 12, ele tem uma reação, e ali tem a purificação do templo. Ele faz, naquele momento, porque a casa dele estava sendo equivocada, ele expulsou aquelas pessoas que tratavam a casa dele como negócio. E tinha uns que compravam, vendiam no templo, e ele derrubou as mesas, está no versículo 12, 21, 12. Derrubou as mesas dos cambistas, as cadeiras dos que vendiam as pombas do sacrifício, e disse-lhe: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Então o Cristo que foi aclamado, ele falou sobre a sua igreja. E a gente está no aniversário pensando nessa igreja que é um lugar de oração, casa de oração. E vocês querem fazer um covil de salteadores. Ele reprovou severamente aquelas pessoas que estavam equivocadas. E ele foi ter com ele ao templo cegos, coxos, e ele curou. Está aqui a missão do Cristo: curar, ele ali restaurar a palavra, boas novas do Evangelho. E aqui ele cumpre a sua missão. Vendo então os principais dos sacerdotes, 21:15, e os escribas se maravilharam e diziam, se maravilhavam das maravilhas que fazia, e os meninos clamavam no templo: Hosana ao filho de Davi. E ali aquelas autoridades religiosas se indignaram e disseram: ouves o que estes dizem? E Jesus lhe disse: sim, nunca leste que pela boca dos meninos, dos pequeninos e das criancinhas de peito tiraste o perfeito louvor? E deixando ali, saiu da cidade para Betânia e passou a noite. Aqui eu quero pensar com os irmãos sobre essa trajetória. Esse é um salmo que Jesus Cristo recitou, que da criança veio o perfeito louvor, e ali estava contrariando todos. E Jesus Cristo percebia de perto a perseguição das autoridades religiosas quanto ao seu ministério, e não entendia. Em seguida, Jesus Cristo agora, ele faz algo que não é uma coincidência. A figueira fica seca, porque ele foi procurar frutos naquela figueira que estava muito bonita, aparentemente. Os irmãos, prestem atenção, esse capítulo 21, Jesus vai condenar muito o culto da aparência. O culto que é visível, que as pessoas fazem para ser visto. E ele agora, de manhã bem cedo, ele voltando para a cidade, depois daquela agonia da purificação do templo, que os cambistas perderam, toda aquela revolução, ele teve fome. Aqui também, muitos autores destacam a humanidade de Cristo. Ele teve fome, ele se chateou, ele pegou o chicote, ele deu uma pisa ali naqueles cambistas. E Jesus Cristo tinha aquele impulso, ele homem, é 100% Deus, 100% homem, e ele teve fome. Essa fome de Jesus Cristo, eu vi um comentarista falando que tudo tem um objetivo. Ele estava querendo ensinar aos seus discípulos algo interessante. E ele avistou de longe uma figueira. Veja o verso 19, 21, 19. E avistando uma figueira perto do caminho,
dirigiu-se a ela e não achou senão folhas, e disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Os discípulos ficaram impressionados, vendo isso, ficaram maravilhados, dizendo: como foi que secou tão depressa essa figueira? Tudo isso, Jesus Cristo quer ensinar que aquela comunidade de pessoas religiosas tinha muita aparência, muita folha. Geralmente também acontecia de algumas figueiras produzir fruto antes mesmo da época. Ficava escondidinho porque tinha muita folha e achava. Só que aquela nem fruto verde tinha, nada. E Jesus Cristo chamou a atenção. Aqui veio o ensinamento. Aqui Jesus Cristo também ainda fala de fé. E os discípulos ficaram maravilhados. Verso 21 diz assim, 21. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: em verdade vos digo que, se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se a este monte disserdes: ergue-te e precipita no mar, assim será feito. Versículo de número 22, você está com a sua Bíblia aberta? Olha que Cristo fala novamente sobre a casa dele, sobre a oração. E tudo o que perdis na oração, crendo, o recebereis. Jesus Cristo agora ensina seus discípulos nessa sua caminhada triunfal em Jerusalém. Ele fala de todos aqueles louvores, que os discípulos não ficassem impressionados com aquilo, porque existia uma verdade, uma vida de aparência, uma religiosidade. Eles cantavam, eles clamavam, eles gritavam, mas Jesus Cristo conhecia e conhece o coração do homem. Tudo isso aqui impressiona Jesus Cristo em direção ao Calvário. Depois da figueira, a gente em versículo diante, vem uma discussão que coloca em xeque a autoridade de Cristo. Eles não acham que Cristo tinha essa autoridade. E eles começam a falar sobre o batismo de João. Chegaram no templo e ali eles discutiam, dizendo: com que autoridade tu fazes isto? Quem te deu tanta autoridade? E Jesus Cristo dá uma resposta. Primeiro ele faz uma pergunta. Jesus respondendo disse: eu também quero fazer uma pergunta a vocês. Se vocês me disserem, me responder, também eu vou responder com que eu faço autoridade. Veja que inteligência, é Deus ali naquele momento. O versículo de número 25, Jesus Cristo faz uma pergunta: o batismo de João, de onde era? É do céu ou dos homens? E eles pensaram entre si, dizendo: se dissermos que é do céu, ele nos dirá então: por que você não crê? Veja o verso 26. E se dissermos que é dos homens, tememos do povo, porque todos consideravam João como profeta. E eles disseram: eu não sei. Eles estavam sendo hipócritas, eles tinham uma visão. Ele disse: eu não sei. Também Jesus, também eu não vou te dizer com que autoridade eu faço isso. É impressionante, irmãos, esse capítulo 21, essa nossa caminhada. Mas, nesta manhã, o que o Espírito Santo coloca no meu coração, e eu quero dar um destaque, chamar a atenção dos irmãos que estão em casa, os irmãos que estão aqui presentes, é a partir do versículo 28, a parábola dos dois filhos. Tudo dentro desse contexto, Jesus Cristo quer falar e reprovando a classe da época sacerdotal, aquelas autoridades que não tinham uma vida. Eles se configuravam, se diziam ser servos de Deus, que seguiam a Deus, mas me parece que Cristo estava falando com sepulcros caiados. E ele fala dessa parábola dos dois filhos, que quer caracterizar dois tipos de pessoa. Os irmãos vão observar que não tem três filhos, dois filhos. Ou a gente é um ou outro. E Jesus Cristo quis ensinar com clareza aquelas autoridades a respeito disso. E eu chamo a atenção para a leitura deste texto bem conhecido. O único que registra é a escola chamada Escola de Mateus. Ou Mateus, era uma escola e eles registraram essa parábola de Jesus Cristo, que tem uma grande lição. É uma parábola muito curta e eu quero nesta manhã tirar, pelo menos destacar 3 aprendizados desta parábola dos dois filhos. Vamos, portanto, à leitura. Jesus diz: o que vos parece? Depois de discussão sobre o batismo, a autoridade de Cristo, que ele questiona, Jesus faz uma parábola. Ele diz assim: o que vos parece? Verso 28. Um homem tinha 2 filhos, e dirigindo-se ao primeiro disse: filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele, porém, respondendo, disse: não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. E dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo, e respondendo, ele disse: eu vou, Senhor. Mas não foi. Jesus Cristo pergunta àquelas autoridades. Verso 31. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Disseram-lhe eles: o primeiro. Disse-lhe Jesus:
Em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus, porque João veio a vós no caminho da justiça e não creste, mas os publicanos e as meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isso, nem depois vos arrependesse para crer. Oremos ao Senhor. Santo Deus, são lições preciosas, Deus, que o Teu Espírito Santo está nos revelando nesta manhã, Pai. E queremos aprender, Deus, com esta parábola dos 2 filhos, o seu significado. E qual é a mensagem para a igreja, para cada um de nós, nesta manhã de domingo, Pai. Nos ajuda, Deus, a compreender o significado desta parábola. Oramos no nome de Jesus. Vamos dizer amém, irmãos? Ok. Então, o contexto dessa parábola a gente leu, fiz questão de apresentar. Fala do significado. Jesus Cristo, essa narrativa, tem alguns eventos que esses eventos mostram realmente a questão, a preocupação de Jesus Cristo no ensinamento da verdade, do evangelho que liberta, não o evangelho de aparência. A gente já ouviu na Bíblia o apóstolo Paulo falando que o evangelho é poder de Deus. O evangelho é poder de Deus, não é poder da natureza humana, não é de homens. Eu conheci um pastor que diz assim: olha, a gente, por mais que se esforce, eu e você, os homens aqui na terra, se consagrem, o poder vem de Deus. O poder vem do Senhor Jesus Cristo. Ele é quem dá. Ele diz que é-me dado todo o poder nos céus e na terra. E aqui, meus queridos irmãos, começa no capítulo 21, eu já notifiquei aqui, com a entrada triunfal de Jesus Cristo ali em Jerusalém. Em seguida, a purificação do templo. Considerando então esse contexto geral que está aqui apresentado, podemos notar que o versículo 23, e eu chamo sua atenção para o verso 23, quando diz assim, verso 23, 21, 23, a palavra de Deus nos diz: e chegando-se ao templo, acercaram-se dele, e estando ali ensinando, príncipe dos sacerdotes, anciãos do povo, dizendo: com que autoridade faz isso? Queridos irmãos, os oponentes de Jesus Cristo eram os religiosos, eram aquelas pessoas que não acreditavam. E como é difícil, e nesse contexto que Jesus Cristo vai ensinar justamente às autoridades, aos doutores da lei, o que é realmente o evangelho, não é aparência. Então, considerando esse contexto, a gente tem um aprendizado. O batismo é de Jesus, o batismo de João, de onde era? Queridos irmãos, de João Batista todos conheciam, considerava como profeta. Até o rei considerava ele como profeta e temia a João, porque era o homem que andava com Deus. Mas aqui vem Jesus Cristo ensinando a parábola dos 2 filhos, e é nessa parábola que eu quero apresentar esses 3 significados ou 3 ensinos. Então está aqui a parábola e o seu significado. O significado da parábola dos 2 filhos vai ficar bem claro se perceber que os 2 filhos e seus comportamentos representam grupo de pessoas até nos dias de hoje. Grupo de pessoas. E a gente vai ver que o primeiro filho, são aqueles que inicialmente disse não ao pai, mas depois se arrependeram e foram trabalhar na vinha. Jesus Cristo disse que esse primeiro grupo representava os publicanos, representava as prostitutas, as meretrizes, que essas pessoas que no primeiro momento eram reprovadas por sua conduta e seu testemunho, diziam, na verdade, não, porque não eram pessoas dignas. Mas, no entanto, Jesus Cristo vai falar lá na frente que essas pessoas se arrependeram, apesar de não ter uma vida que representava o reino dos céus. Eram essas pessoas excluídas, consideradas indignas perante a religiosidade judaica. Os judeus não aceitavam, eles tinham um padrão que eles elegiam quem eram as pessoas que pertenciam a Deus e aquelas que não pertenciam. Os irmãos lembram lá de João, quando no capítulo 1 do 4º evangelho, quando Jesus Cristo disse, João falou, ele veio para o que eram os seus, e os seus o fizeram o quê? Não receberam, rejeitaram. E todos quanto receberam, deu-lhe o poder de ser filho de Deus. Então, esse primeiro filho, a gente vai ver que ele respondeu, não quero.
eu não vou trabalhar. Observe a sequência do texto. Depois, arrependido, foi. Mas a priori ele disse que não vou. Respondeu ao pai. E aqui, nessa pesquisa, embora o modo de viver dessas pessoas recusava o mandamento de Deus, mas no final elas se arrependiam e passavam a fazer parte da vontade de Deus. Por outro lado, aqueles religiosos judeus agiam como segundo filho. Aparentemente, eles concordavam em seguir a palavra de Deus, mas no final o resultado era plena desobediência e o pecado. A gente compreende facilmente o que Cristo quer dizer. Ele não vive das aparências. Ele falou de sepulcros caiados. Ele falou de exterioridade, que se preocupava muito com o exterior, mas no coração não tinha fidelidade a Deus. São pessoas que dizem: como é que você está? Está bem? Estou. Está jejuando? Estou. Está em paz com Deus? Estou. Até cantam. Estão ali entre o clero, entre lideranças, mas na verdade são pessoas que não vivem o sobrenatural do Evangelho, do poder de Deus. E Jesus Cristo aqui reprova as aparências, a desobediência. No versículo 31, vejamos o verso 31, o que é que ele diz? Jesus pergunta: qual dos dois fez a vontade do Pai? Foi o primeiro ou foi o segundo? Devemos lembrar que o primeiro disse que não queria ir. Não quero, o primeiro filho. Mas arrependeu-se e foi. O outro de imediato disse: eu faço, eu sou crente, eu tal, mas não foi. Inclusive Jesus Cristo, naquela parábola lá em João, lá em Lucas, no capítulo de número 18, ele ensina sobre o publicano e o fariseu. Foram orar. O fariseu fazia uma oração de rasgar. Sabia tudo, jejuava e lia a Bíblia, e não era demais aos homens que eram roubadores. Ele tinha uma perfeição. O outro batia no peito, o publicano, dizia assim: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou o quê? Eu sou um pecador. Meus irmãos, o que me chama a atenção é que Jesus Cristo recebeu um título de amigo de pecadores. O que significa? Não é que ele compartilhava do pecado, mas é que ele gostava, ainda hoje gosta da sinceridade. Eu falhei, eu não estou bem, eu preciso melhorar, a minha vida não está bem diante de Deus, eu estou precisando melhorar minha adoração, a leitura da palavra, a oração, eu preciso melhorar o meu relacionamento com meus irmãos, eu preciso melhorar. E quando a gente tem isso no coração, por incrível que pareça, isso agrada a Deus. Se os irmãos observar o Salmo de número 32, Salmo 38, Salmo 51, sobretudo 51, Davi se rasga diante de Deus. Ele se rasga. Ele diz: eu não sou, eu pequei, eu nasci na iniquidade, a minha mãe me concebeu em pecado. Por incrível que pareça, esse homem foi chamado o homem segundo o coração de quem? De Deus, porque foi sincero na sua devoção. Ele diz assim: eu não mereço. E ele, sendo rei, publicou o seu pecado. Ele disse: sou eu esse homem. Quando o profeta Natan disse a ele, ele se rasgou, ele se lançou. A questão, irmãos, é da religiosidade que Cristo está tratando, de pessoas que vivem enchendo igreja, lotados, são crentes em todo canto, têm uma vida só de aparência, mas na realidade não vivem o Evangelho, a transformação. Sabe qual é o primeiro passo para uma pessoa realmente viver o desafio de seguir a Cristo? É uma vida de arrependimento. É uma vida de arrependimento, é ser uma nova criatura. Enquanto a gente não se arrepende, a gente olha para a gente e acha que é alguma coisa, a gente está mal diante de Deus. Quando você se esvazia, diz: Senhor, eu não mereço estar aqui, eu não mereço pastorear, eu não mereço o teu lugar que estou. Senhor, tem misericórdia de mim, eu não mereço. Você lembra que chamou a atenção da parábola do filho pródigo? Foi o discurso dele: Pai, eu pequei contra o céu e perante ti, eu não sou digno. Ah, pai, se ele dissesse: eu saí de casa porque eu não aguentava esse irmão mais velho, o senhor não sabe de nada. Esse me implicava comigo e eu fiquei louco para sair. Não tem esse papo na parábola. Ele saiu porque ele quis. E quando ele chegou, o pai perdoou. Porque ele disse assim: eu não mereço ser chamado teu filho. Aliás, eu pergunto aos irmãos que estão ouvindo a mensagem: será que a gente merece entrar no céu? Será que a gente merece realmente a vida eterna? Será que a gente realmente merece o perdão dos nossos pecados? O que é que a gente merece? Eu tenho visto
nesses últimos dias, a pressão, profecias, que vai se acabar, vai morrer gente, vai cair no chão, tem gente caminhando, vai ser uma coisa, então, tanta coisa acontecendo, e muitas pessoas estão com medo, quer se converter, eu quero me converter de verdade, eu sou você não é convertido, não tem alguma coisa errada comigo, e tem muitas pessoas avaliando, tudo isso é importante, eu tenho maus pensamentos dentro da igreja, pastor, eu chego dentro da igreja, mas eu tenho maus pensamentos, eu fico julgando as pessoas o tempo todo, às vezes eu tenho o rigor do filho mais velho, reprova todo mais novo, mas não tem uma vida de arrependimento, mas está dentro do reino, está dentro da igreja, está ali convivendo, mas vê erro em todo mundo, menos nele mesmo. Eu estava conversando ontem com uma missionária, e eu dizia para ela, minha irmã, sabe qual é o problema de muitos de nós? É que a gente não reconhece nossas próprias falhas. A gente vê de longe, quilômetros dos outros, mas a nossa a gente não consegue enxergar, que está perto de nós. A gente vê com detalhe o pecado do outro, mas o nosso não. E lá no Salmo 19, o salmista diz, Senhor, quem que pode entender seus próprios erros? Expurga-me daqueles que me estão ocultos. A gente às vezes perdeu a sensibilidade, está no pecado, está deixando a igreja, está deixando uma vida realmente verdadeira com Cristo e vive dentro de uma religiosidade tremenda. E Jesus está dando sinais, Ele está voltando, Jesus está voltando e quer realmente um verdadeiro quebrantamento. E a gente pode dizer, eu dou dízimo, eu dou isso, dou aquilo, tudo isso é importante, mas será que é só isso? E Jesus Cristo fala de algo muito mais severo. E aqui, irmãos, se vocês notarem, eu desafio vocês depois a fazer uma leitura mais profunda desse capítulo 21. Jesus Cristo está falando dos fariseus, das pessoas que não são verdadeiras. E tudo isso está na pessoa do segundo filho. Lições dessa parábola, dos dois filhos. E eu queria chamar a sua atenção. Preste atenção às lições. Você pode até anotar ou memorizar. Primeira lição. A parábola dos dois filhos traz advertências que são importantes demais. E eu queria, rapidamente, a gente já está chegando já o momento de uma reflexão conclusiva. Eu queria destacar pelo menos três advertências muito importantes que Cristo está fazendo, está ensinando para a IEBT hoje. Para você que está aqui no louvor, para os diáconos, para os pastores, para cada um de nós. E para você que está em casa. Tem 3 lições, essa parábola de tão fácil entendimento. No capítulo 21. E o versículo 28 de Mateus. Eu me lembro que certa vez eu pregando aqui, ainda me parece que é seminarista, no começo do meu pastorado, bem ainda, eu pregava e tinha um militar, ele é do Rio de Janeiro, estava assistindo o culto, ele, pastor, que vos parece? Nunca mais ele esqueceu isso. Às vezes ele ligava para mim, que vos parece? Depois já fez isso, você vê como ele começa, mas o que vos parece? E ele começa a levar aquelas autoridades religiosas a pensar, e ele conta a parábola dos 2 filhos. Quais as lições? Primeiro lugar, irmão, a primeira lição: não existe vida com Deus sem arrependimento. Eu vou repetir: não existe vida com Deus sem arrependimento. Pedro não negou? Negou quantas vezes? 3 vezes ou não? Mas ele se arrependeu? Se arrependeu. Chorou amargamente, arrependido, e tornou-se uma das colunas da igreja de Jerusalém. Pedro tornou-se um dos apóstolos mais incendiários. Ali ele tinha uma convicção. Então, em primeiro lugar, não existe vida com Deus sem arrependimento. E na parábola fica muito claro dos 2 filhos. Jesus nos mostra a grandeza e a importância do arrependimento. O arrependimento, queridos irmãos, é a mais importante do que qualquer aparência. Aparência, mas uma alma quebrantada. Senhor, eu não sou digno, eu vou louvar nesta manhã, mas eu não sou digno. Eu vou pregar, não sou digno, mas tem misericórdia de mim. Me ajuda, meu Deus. Ou a gente achar que a gente está arrebentando, e só Deus tem misericórdia de nós, irmãos. Só Deus. O que está acontecendo aí está colocando muitas pessoas em depressão. Eu tenho escutado história de pastores se suicidando, de pessoas depressivas, pessoas que estão doentes, pessoas que estão alarmadas, e realmente o mundo está. É o momento de a gente chegar mais perto de Deus. Deus, minha vida está em tuas mãos. Eu não quero morrer agora, nem quero que morra minha família. Eu não quero que morra meu filho. Eu não quero que ninguém morra, que minha família escape. Mas, meu Deus, se não escapar, todos nós estaremos no céu. Vamos estar para sempre contigo. Para sempre, meu Deus, vamos estar na eternidade contigo. Eu não quero que nenhum filho meu sofra, nenhum neto, nada. A família salva, a igreja salva. Mas se isso acontecer, nós vamos estar para sempre contigo, porque nós temos certeza da nossa salvação. Mas quem vive na aparência do evangelho morre de medo. O que é que vai acontecer? Eu não quero morrer. Eu quero. Eu não estou aqui com hipocrisia, mas se isso acontecer, se chegar,
para sempre vamos estar com Deus. Não existe vida com Deus sem um coração quebrantado. Não existe vida com Deus sem um arrependimento fiel e verdadeiro. Ou viver só de aparência, ou criar um estereótipo de crente e não ter uma vida com Deus, ou ter uma voz afinada para louvar, ou uma mensagem ousada, ou pessoas que entram no grupo, prega, é uma mensagem que arranca até suspiro e depois some, não aparece mais, é só no momento que prega, é só o momento, aquele momento, e não tem um dia a dia. Cuidado com isso. Cuidado com isso. O primeiro disse assim: eu não quero. Mas depois ele pensou. Eu não sei o que ele pensou, mas ele caiu em si, a ficha caiu. Meu pai faz tudo por mim. Tudo que eu tenho, meu pai faz por mim. Ele caiu na fé e foi. Mas o primeiro nem refletiu. Assim que o pai perguntou, ele fez um segundo, aliás, eu vou. Mas não foi. Não existe vida com Deus sem arrependimento. Você pode criticar, e a gente pode criticar Tomé, crente sem fé, mas depois fez, Senhor meu e Deus meu. E Jesus Cristo disse, porque tu viste e creste? Ele pelo menos se arrependeu. Enquanto o outro teve remorso, pegou uma corda e foi ao suicídio. Não houve um arrependimento, houve um remorso. Então aqui é claro que Jesus Cristo reprova qualquer tipo de aparência. Ela é mais importante do que qualquer intelectualidade, o arrependimento fiel e verdadeiro, de qualquer religiosidade, de qualquer intenção. O arrependimento é o ponto principal de fazer a vontade de Deus. Enquanto a gente não se quebrantar, não se arrepender, vai continuar do mesmo jeito. Crentes legalistas, apontando o erro e tudo, falando falha tudo, mas não tem um coração de adorador. Não tem um coração de adorador. Observa a falha e tal, fica procurando perfeição em tudo que vai um dia aqui acabar. O ladrão vem e rouba, o ferrugem acaba. Não, está provado que nós somos igreja, eu e você, a comunhão com Deus e com Cristo. O templo não. Mas Jesus Cristo valorizou e disse: o lugar é lugar de oração. Queridos irmãos, o arrependimento é o ponto principal. Quem quiser fazer a vontade de Deus, se arrependa. Arrepende seus pecados. Aliás, era a mensagem de João Batista: arrependei-vos e convertei-vos para que sejam cancelados os vossos pecados. Aí vai vir um tempo de refrigério. Enquanto não se arrepender de verdade, não vai ter refrigério na alma. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E aquele filho que disse não ao pai, ele arrependido, depois ele foi. A parábola dos dois filhos nos ensina a importância do arrependimento. O arrependimento é o verdadeiro reflexo do Espírito Santo em nossas vidas. O único que pode nos convencer dos nossos erros, dos nossos pecados, das nossas falhas, da nossa exigência, do nosso perfeccionismo, da nossa recriticando tudo, vê erro. Se a gente vê erro e sabe que está errado, vai lá e faz o certo. Vai lá e continua fazendo o certo. Mas prefere anular e deixar o Deus porque vê erro. Cuidado com esse tipo de pessoas. Eu não estou sentindo mais não porque eu vejo erro. Tem erro? Então tem você que está vendo o erro. Tem você que vai orar. Tem você que vai buscar Deus. E Deus vai fazer uma mudança. Tem que começar em mim. A começar em mim. Quebra coração. Quebra coração. A começar em mim. Mas a gente quer ver a mudança dos outros. Está errado, irmão A. Está errado, irmão B. O alfabeto todo está errado. Eu que estou certo. Então você que é certo, você que busca Deus, então não faça como o segundo filho. O arrependimento é o verdadeiro sentido que Cristo quer dizer. Então, enquanto não houver um quebrantamento na gente, já viu aquela música, um quebrantado coração, move o coração de Deus. E aquele camarada que disse não, Jesus chama de prostitutas, meretrizes, pessoas que reprovadas, mas quando aquelas pessoas choram e se arrependem, e na cruz, cheio de pecado, aquele ladrão, ele arrependido, disse, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Jesus olha para aquele ladrão e diz, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Mas por que Jesus salvou aquele homem marginal, que alguns chamam de bom ladrão? Não, porque houve arrependimento. Primeiro sinal que agrada a Deus, essa lição deve ser destacada. Segundo lugar, para Deus, a condição do homem é de apenas pecador. Deixa eu repetir. Todos pecaram, ou não? E destituídos estão da glória de Deus. Deus a todos encerrou no pecado
para usar de misericórdia, o apóstolo Paulo diz. Nós estamos aqui por misericórdia, é graça de Deus, infinito amor, graça de Deus, misericórdia de Deus, é onde eu estou aqui agora, nessa tribuna, nesse púlpito, pregando graça de Deus. Significa que você é o melhor, pela graça do Senhor. Quando Jesus usou como exemplo duas classes de pessoas tão rejeitadas pela sociedade da época, Ele os colocou acima dos mais influentes daquela sociedade. Ele demonstrou que não existe nada que possamos fazer para que tentarmos impressionar a Deus. Já tentou impressionar a Deus? Vou com a roupa hoje bem comprida, vou cobrir tudo, vou ficar todo... Hoje Deus vai ficar olhar para mim e vai gostar. Não se preocupe com isso não. A gente deve se preocupar com isso, mas isso não é o mais importante. Eu vou hoje cantar uns hinos, vou levantar minhas mãos, vou subir no banco. Deus vai ficar, olha como ele está. Será que Deus olha? Ou Deus está olhando mais coisa? Ele olha a profundidade do nosso ser. O verdadeiro arrependimento. Jesus usou aquelas classes. E Ele demonstrou que não existe nada. Quando eu estudava a teologia de Luiz Berkoff, nunca mais esqueço, que ele diz assim, é um teólogo reformador, ele diz que nada a gente possa fazer para Deus nos amar mais. A gente não pode fazer mais nada, Ele nos ama por misericórdia, a gente tem que ter um coração sincero dentro dele. Deus, eu não aguento, Deus, eu estou triste, Deus, eu preciso melhorar, Deus, eu preciso amar meu irmão, Deus, eu preciso entender, eu preciso suportar, eu preciso da tua ajuda, meu Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ele demonstrou que não existe bom só tem um, que é Deus. Mas Ele se agrada do arrependimento. Ele se agrada do coração que se arrepende. Todos nós somos pecadores. Ou os mais importantes, até os mais desprezíveis e rejeitados da sociedade. Pois a condição do homem é uma só. Nós somos pecadores. Então, se isso fica claro nessa parábola dos dois filhos, todos, Jesus quis chamar a atenção, que somos pecadores. Mas tem uma notícia boa para as duas classes, embora tenha uma que não se arrependa. Tem as boas novas do Evangelho. O sangue de Jesus Cristo, Ele nos purifica de todo o pecado. O sangue de Jesus Cristo, Ele pode se nos perdoar. Ele de uma vez acredita, o pecador tem sorte bendita. Jesus fez tudo por nós. Ele é o nosso Senhor e Salvador. Ele é suficiente para nós. Não é a nossa religiosidade. Deus conhece os nossos corações. Então a gente viu Jesus Cristo necessário para ser aceito por Ele, arrependimento. E entender que a gente não merece. Estamos aqui pela graça do Senhor. Lembra que o apóstolo Paulo disse? Pela graça sois salvos. Mediante. E isso não vem. É um dom de quem? A salvação, um dom de Deus. Não o nosso mérito. Em terceiro e último lugar, para concluir essa parábola dos dois filhos. Palavras são apenas palavras. Vocês estão aqui comigo em casa também, repitam. Palavras são apenas palavras. Mais uma vez, palavras são apenas palavras. Ninguém pode surpreender a Deus. Ninguém pode enganar Deus com lábia, com conversa, com discurso. Ou tem vida no altar ou não tem. Ou tem vida ou não tem, pedir misericórdia. Muitos acreditam que conseguem manter as aparências diante deles. E eu me lembro da visita de Samuel, o velho Samuel, na casa de Jessé. Quando chega o primeiro filho, aí estou diante de um ungido de Deus. Aí Deus diz para Samuel, Espírito Santo, não atentes para a sua aparência, porque eu não vejo como o homem vê. O homem vê o exterior e eu consigo ver o coração de cada um. Deus, Ele vê o nosso coração. Eu vou, Senhor, eu vou fazer a tua vontade, que eu sou teu filho. Jesus, você está dizendo, palavras são palavras. O que foi que Jesus te ensinou no Sermão da Montanha? Todo aquele, pois, que ouve minhas palavras e põe em prática, compará-lo-ei a um homem prudente que edificou a sua casa sobre? Quem edifica a casa sobre a rocha? É aqueles que ouvem e praticam. Todos ouvem, mas não praticam. Não demonstra amor na obra de Deus. Não demonstra ardor. Não paga preço. Queridos irmãos, há uma diferença. Palavras são palavras. Muitos podem até acreditar que Jesus Cristo pode se impressionar. Ele sabe como é o nosso rosto por detrás da maquiagem. Ele sabe que é o nosso rosto por detrás da máscara. Tem uma máscara, mas Ele vê o nosso coração. Ele vê o nosso coração. Ele conhece. Ele julga
pelas nossas intenções. Tem um hino do cantor cristão que nunca sai da minha mente. Ele vê o coração e responde à petição. Tua fé, Jesus, contemplará. Às vezes, pessoas que mudam até a tonalidade da voz. Sei que cada um tem sua forma de ser e Deus conhece cada um de nós. Mas Deus está decididamente dizendo que gostou do primeiro. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Foi aquele que disse não, mas aquele que fez alguma coisa. Não adianta a gente dizer que tem tanto amor, se isso não se converte em prática. A gente vai cair na teologia de Tiago. Tiago diz que a fé sem as obras, ela é morta. Você diz que tem muita fé, ama a obra de Deus, mas não tem se dedicado a ela, não tem cooperado com ela. Observe o que a Bíblia diz, a importância de fazer. Ele conhece o nosso coração, Ele julga a nossa intenção. Podemos enganar as pessoas que estão ao nosso lado com palavras bonitas, com louvores incríveis ou com orações eloquentes. Tudo isso pode impressionar as pessoas. Fulano hoje vai pregar, fulano hoje vai pregar. Eu nem sabia que aquele irmão pregava tanto. Vírgula, como é que está a vida desse irmão? A presença dele, ou é só nesse dia da pregação? Ou será só no dia que foi escalada? E o dia a dia, o que demonstra isso? Os irmãos estão compreendendo o que Cristo está falando aqui? São pessoas que dizem sim. E às vezes, eu não sabia que fulano, não sabia mesmo porque não tem vida. Porque nosso testemunho deve ser tão alto, tão alto, tão alto, alguém já disse isso. Se for preciso a gente fale. Mas o que vai pesar é a nossa vida com Cristo. É a nossa dedicação. Precisamos estar atentos, irmãos, às nossas palavras. Precisamos examinar as nossas atitudes. Acabamos agora de participar da ceia. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Não é o pastor que vai examinar. São nossas atitudes, nosso dia a dia. A nossa vida com Deus. Precisamos examinar nossas atitudes. Se refletem o que a gente diz quem é. Precisamos refletir se as nossas pregações, se o nosso louvor, se a nosso fechado olho aqui quando canta, o olho vira. Na realidade é isso, somos pessoas mesquinhas, pessoas implicantes, pessoas que vivem criando problema toda hora. E o que está acontecendo? Percebe o que Jesus disse? A gente vive dizendo sim, mas a nossa atitude reflete outra pessoa. Por fim, devemos tomar cuidado com possíveis distrações, porque às vezes nos comprometemos com algo, mas alguma coisa nos distrai e acabamos nos esquecendo do nosso compromisso. O irmão ligou para mim e falou: pastor, eu esqueci completamente que tem oração às 12 horas. Está sendo avisado. Eu sei que às vezes acontece isso mesmo. Eu disse, mas tem 18, ele é capaz de eu esquecer também. A questão, irmãos, é o compromisso. Se esqueceu das de 12, esqueceu das 18, eu vou ter muita dificuldade de lembrar de meia-noite. O que está chamando a atenção aqui é a questão do comprometimento. Não é o nosso discurso que falamos, é o que fazemos, é a nossa vida. E Tiago vai falar isso de uma forma eloquente. E para concluir, amados irmãos, nós devemos nos comprometer com a obra do Senhor. Uma pergunta que a gente faz: qual é o nosso compromisso? A gente vai ajudar o pai ou não? Porque o pai pediu uma ajuda, foi ou não foi? Alguém disse: eu vou ajudar o papai. Ela está na igreja há 20 anos, 23 anos, não dá um prego. Agora, se precisar, pede a todo mundo. E é fácil até criticar, não recebe nem visitas, mas nunca veio nem para a igreja. Se batizou e sumiu da igreja. E agora a desculpa é a pandemia. E eu não tive nenhum conhecimento, graças a Deus, que alguém da nossa igreja, até agora não, e espero que não, que morreu vítima dessa enfermidade. E que Deus nos livre, a mim e a você, porque é uma realidade que está acontecendo. Pernambuco está em alta, não tem leito, pessoas na fila esperando, na maca, numa ambulância, terrível. Então, queridos irmãos, de qualquer forma, eu queria concluir dizendo para vocês aqui presentes, os que estão online, só existe 2 filhos, não existe terceiro. Uma coisa, ou você é o primeiro ou você é o segundo. Não tem como ter o terceiro. Ou nós somos o primeiro ou nós somos o segundo. O primeiro é abusado, não! As meretrizes, os pecadores, o Zaqueu, um ladrão, que ele merece nada, aquilo é um ladrão. Um ladrão se arrependeu. O apóstolo Paulo, perseguidor da igreja, matou até diácono, terrível. E ele disse que está em Cristo é uma nova criatura.
As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. E eu fico pensando ao longo desse mês o que é a igreja. Parece que a igreja de fato é aquilo que somos, é o nosso compromisso com ela. Eu nem vou entregar meu dízimo esse mês, porque eu não estou indo mesmo, está tendo culto. Será, irmão, que não está tendo? Será? Nosso coração, como é que está? O compromisso seu foi com o quê? Foi com o governador do nosso estado? O seu compromisso é com o presidente? O seu compromisso, o nosso compromisso é com Deus. Se o nosso compromisso é com Deus, a gente vai procurar ser fiel até o fim àquilo que Ele chamou. Porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em atitudes, em poder, consiste o reino dos céus. Não há um terceiro filho, não. Ou somos o primeiro filho, ou inevitavelmente seremos o segundo filho. A parábola dos 2 filhos deixa muito clara essa advertência. Você pode aproveitar e praticar o arrependimento, uma vida quebrantada dentro do Senhor. Ou você pode até o final dizer, sou crente. E eu queria dizer algo para você que não lhe choque, mas é o que está na Bíblia. Até o diabo é crente. Até os demônios são crentes. São tão crentes que estremecem ante Deus. Agora, não tem amor à obra do Senhor. Ele é destruidor. O primeiro filho disse não, arrependido foi. Finalmente, vamos ficar de pé, que estão aqui os irmãos, a gente está encerrando. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram aquelas autoridades. O primeiro. Oi, o primeiro não disse não? Qual foi que fez a vontade? Foi o que disse não. Jesus conclui com isso, o verso 31. Em verdade vos digo, publicanos e meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus, porque não são apenas religiosos, não são religiosos, são crentes mesmo, de verdade, se entregaram a Cristo. E dentro da igreja, no passado, em Jeremias, o profeta diz assim, hipócritas, Deus já não suporta o louvor. Eu vi um comentarista, uma crônica essa semana, dizendo que Deus, para que igreja cheia? Ninguém está me adorando mesmo? Vem para desfilar, para ver quem é mais bonito, para falar mal de A, de B, deixa em casa. Alguém sentindo no seu coração. Para que igreja cheia? Para eu implicar todo domingo com o meu pastor, com o pastor de lá, para perseguir o diácono ou perseguir o irmão. Para que a igreja está cheia? Para a gente estar aqui, lá num banco, lá quietinho e só falando mal. Para que ter união masculina? Se a gente nem vai, quando vai, critica. Não tem uma atitude de oração. Para que grupo MCM voltar quinta-feira? Se muitos criticam. Vocês estão compreendendo o que é que ele quer dizer? O que Cristo quer é uma verdadeira vida de arrependimento. E eu vou dizer algo para você. É possível você encontrar falha no outro. E a gente vê mesmo. Mas Deus está julgando. Deus é quem é o juiz. E não pense que quem brinca com Deus vai escapar. Já viu em Mateus 24, quando Jesus Cristo diz, muitos naquele dia viram em meu nome. Mas Senhor, eu profetizei. Eu era pastor. Eu era diácono, eu era diaconisa, eu era louvor, eu era o levita, eu era. Eu participava da equipe de mídia. Eu era do grupo. E se Jesus disser, apartai-vos de mim que eu não conheço vocês. Não conheço. Essa mensagem para mim é muito profunda. A gente está vivendo um tempo das aparências. E as aparências enganam. Precisamos de verdade. Porque um não pode se converter num sim. E um sim pode ser uma mentira completa quando a gente está longe do Senhor. Não reconhecemos que tudo que temos é dele. Senhor amado, Deus querido, obrigado mais um domingo pela manhã, a mensagem. Esse é o último domingo, ó Pai. 23 anos de organização dessa igreja, ó Pai. Nessa multidão que tem dentro desse ministério, ou a gente é o número 1 filho ou é o número 2. A minha oração, Deus, que sejamos o 1. Às vezes no cansaço, na irritação, a gente diz algo, mas em seguida nós corrigimos pelo poder do Teu Espírito Santo. Por quem encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas quem confessa e deixa alcançará misericórdia. Provérbios 28, 13. Que nós possamos, ó Deus, arrependidos, alcançar misericórdia. Devemos sim, Deus, parar de uma vida de engano, de mentira, de fofoca, de disse-me-disse, de acusação. E ser, ó Pai, aquela pessoa que realmente considera pecador, mas está arrependido
e vai trabalhar na vinha do Pai. Aquele que disse que ia, o Pai esperou e não encontrou lá. Mas aquele que era improvável, pecador, arrependido, ele estava ali fazendo a obra do Senhor. Que sejamos, ó Deus, aquelas pessoas quebrantadas, de espírito e em espírito e verdade te servir. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e o nosso eterno Pai, a comunhão e as doces consolações do teu Espírito esteja sobre nós, sobre todo Israel de Deus, desde agora e para todo sempre. Vamos dizer amém?